Olá, boa noite. Boa noite. No Ângelus, Papa Francisco pede orações pelo fim da guerra na Ucrânia. E volta a convocar fiéis para que rezem e façam penitência na quarta-feira de cinzas. Em Fátima, Portugal, várias iniciativas de oração pedem a paz na Ucrânia. Veja como está a situação dos brasileiros que vivem na região dos conflitos. Representantes de Ucrânia e Rússia se reúnem pela primeira vez para solucionar crise. Os dois países devem se encontrar em uma segunda rodada de negociações. Número de refugiados passa de 500 mil e ONU faz reunião de emergência para debater conflito. Bancos fechados hoje e amanhã, reabertura para atendimento só quarta-feira após meio-dia. Vamos conhecer tecnologia de um aparelho que tem salvado vidas e é o único em operação no Brasil. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco renovou o pedido de oração pelo fim da guerra na Ucrânia, convocando mais uma vez a fazer desta quarta-feira de cinzas um dia de oração e penitência. Em busca pela paz, o pontífice telefonou no sábado para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Durante a oração mariana do Ângelus, o Santo Padre fez reflexões sobre o Evangelho e afirmou que toda mudança frutífera e positiva deve começar por nós mesmos. Diante de uma multidão e muitas bandeiras da Ucrânia, o Papa Francisco saudou os fiéis com um ato de louvor. Louvado seja Jesus Cristo em ucraniano. Slava Jesus Christus. O pontífice reforçou o apelo para intensificar as orações, convocando a fazer desta quarta-feira de cinzas um dia para estar perto do povo ucraniano, que tem sofrido com a guerra. Francisco declarou que quem faz guerra esquece da humanidade, colocando os interesses e o poder acima do povo, e enfatizou a urgência de acolher os idosos, mães, filhos que buscam refúgio. Nitidamente abatido, o Papa afirmou estar com o coração partido pelo que acontece na Ucrânia e em outros países como Iêmen, Síria e Etiópia. E insistiu: repito, calem as armas. Deus está com os pacificadores, não com aqueles que usam a violência. Não com quem usa a violência. No sábado, o Papa teve uma conversa telefônica com o presidente ucraniano Zelensky. A confirmação foi feita pela sala de imprensa do Vaticano. A embaixada ucraniana junto à Santa Sé relatou num Twitter que Francisco expressou a sua mais profunda dor pelos trágicos eventos que estão ocorrendo no país. Num outro Twitter, o próprio presidente Zelensky agradeceu ao Papa Francisco pelas orações e afirmou que o povo ucraniano sente o apoio espiritual da sua santidade. Já na meditação do Ângelus, o pontífice afirmou que a liturgia nos convida a refletir sobre nosso olhar e nossa fala. Sempre encontramos motivos para culpar os outros e nos justificar, afirmou o Santo Padre. E por isso Jesus nos chama a purificar nosso olhar. Primeiro, olhando para dentro de nós mesmos para reconhecer nossas misérias. E depois de ter olhado para dentro, Jesus nos convida a olhar os outros como Ele. Depois do olhar, Jesus nos convida a refletir sobre nosso falar. Segundo o Papa, as palavras que usamos dizem quem somos. Porém, às vezes, prestamos pouca atenção às nossas palavras e as usamos superficialmente. O pontífice ressaltou que as palavras têm peso e que permitem expressar pensamentos, sentimentos, projetos que pretendemos realizar, mas que também podem ser usadas para alimentar preconceitos, erguer barreiras, atacar e até destruir. Diz que hoje em dia, no mundo digital, as palavras correm rápido e que muitos a utilizam para transmitir raiva e agressão, alimentando notícias falsas e se aproveitando de medos coletivos para propagar ideias distorcidas. Ao fim da reflexão, pediu a Nossa Senhora para que nos ajude a purificar nosso olhar e a nossa fala. Nosso sguardo e il nostro parlare. Em Fátima, Portugal, várias iniciativas de oração pedem a paz na Ucrânia. A procissão de velas percorreu da igreja frequentada pelos pastorinhos até os Valinhos, local da quarta aparição de Nossa Senhora em Fátima. A iniciativa, organizada por um grupo de amigos da paróquia, teve a participação de famílias ucranianas que vivem em Portugal. Quase 1000 pessoas rezaram o terço e suplicaram o fim da guerra.
Crianças ucranianas vestiram-se de pastorinhos e levaram a bandeira do seu país. O pedido de paz também está presente no Santuário de Fátima, onde desde segunda-feira passada há uma corrente de oração na recitação do Rosário. O terço, a oração mais pedida por Nossa Senhora nas aparições no local, é por excelência a oração da paz. Além das orações, o santuário enviou apoio financeiro para ajuda humanitária para a Ucrânia através da Caritas Portuguesa. Iniciativas como esta surgem em todo o mundo em sintonia com o Papa Francisco. Na Cidade da Paz, a comunidade escolar também se mobilizou num ato de solidariedade aos ucranianos. A iniciativa, promovida pelo Centro de Estudos de Fátima, reuniu alunos de outras escolas que juntos fizeram um apelo pelo fim da guerra. Representantes russos e ucranianos se encontraram hoje para buscar uma saída e encerrar a guerra. A reunião ocorreu na região de fronteira em Belarus. O primeiro encontro entre as delegações diplomáticas de Ucrânia e Rússia terminou sem acordo. O objetivo é buscar um possível cessar-fogo. Uma segunda rodada de negociações foi anunciada, mas ainda sem data definida. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não fez parte do grupo, mas afirmou que o país exigiria um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas. O Conselho de Segurança da ONU aprovou em reunião emergencial que os 193 países membros deem seu voto sobre o conflito. Embora as resoluções não impeçam o veto russo, elas têm peso político. Estados Unidos e aliados veem a ação das Nações Unidas como uma chance de mostrar que a Rússia não conta com o apoio da maioria dos países. Líderes mundiais seguem conversando para aumentar as sanções aos russos. No futebol, a FIFA suspendeu a Federação de Futebol da Rússia. O país está proibido de disputar as eliminatórias e a Copa do Mundo no Catar. Na economia, o rublo, moeda russa, ficou desvalorizado ante o dólar, despencando mais de 30%, assim como o sistema financeiro do país, que foi afetado por sanções impostas pelos países ocidentais. O colapso da moeda russa fez o Banco Central do país elevar as taxas de juros de 9,5% para 20%. Hoje de madrugada, o Conselho de Segurança de Kiev informou que a capital ucraniana teve uma noite sem bombardeios. Milhares de civis seguem tentando deixar a Ucrânia. Segundo a Agência de Refugiados da ONU, a Acnur, mais de 500 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. Na Rússia, autoridades detiveram quase 6 mil pessoas por participarem de protestos contra os confrontos. A guerra também é cibernética. Sites de vários meios de comunicação russos foram invadidos. As páginas regulares foram substituídas por uma mensagem anti-guerra e pedidos para parar a invasão da Ucrânia. O Vaticano se manifestou nas redes sociais. O Papa Francisco segue apelando para uma resolução rápida do conflito. Entre as principais ações de Francisco estão os apelos feitos durante o Ângelus, a inédita visita ao embaixador russo junto à Santa Sé, além da forte presença na internet, onde o Santo Padre publica regularmente, há alguns dias, mensagens em russo e ucraniano, além de 9 línguas já presentes, pedindo orações pela reconciliação na Ucrânia. Vamos chamar Ronaldo da Silva, em Brasília, para falar da situação dos brasileiros na Ucrânia, num momento desafiador que requer de nós oração. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite, Reinaldo e Adriana também, e a você que nos acompanha do Brasil inteiro. O momento é de oração diante do cenário de guerra que estamos enfrentando. Desde quinta-feira, a Ucrânia é alvo da artilharia russa. Vamos atualizar a situação agora com a Aline Menezes, que traz mais informações sobre os brasileiros que vivem na região dos conflitos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 100 brasileiros registrados pela embaixada encontram-se na Ucrânia e 80 já conseguiram se deslocar para outros países. Até o momento, os principais destinos são
a Polônia e a Romênia. Na semana passada, o governo havia registrado aproximadamente 500 brasileiros no solo ucraniano. Devido ao conflito, foi criado um grupo de trabalho para localizar essas pessoas. Segundo o Itamaraty, o governo segue prestando assistência. 8 servidores foram destacados para a missão em Varsóvia, capital da Polônia. A previsão é de que até o final da noite de hoje, todos já estejam na cidade para auxiliar os brasileiros. Em sua conta nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou que um grupo de 39 pessoas está na Embaixada do Brasil na Romênia. São 37 brasileiros e 2 uruguaios que saíram de Kiev, capital da Ucrânia. Todos estão bem e em segurança. Bolsonaro também usou as redes para desmentir a informação de que havia falado com o presidente Putin no sábado, dia 26, e esclareceu que conversou com ele apenas na sua última viagem à Rússia, em 16 de fevereiro. De Brasília, Aline Menezes para o Canção Nova Notícias. O turismo no Brasil fechou 2021 com alta de 21%. É o que aponta um levantamento realizado pelo IBGE. Para representantes do setor, a retomada das viagens vai se dar de forma gradual. Com a chegada da pandemia de Covid-19, o setor de turismo foi um dos mais impactados. Viagens programadas foram canceladas e geraram um prejuízo superior a 290 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. No ano passado, o setor conseguiu uma recuperação. Um levantamento do IBGE apontou um crescimento de 21% no índice de atividade turística no país. Essa retomada, ela também teve impacto grande porque, na verdade, as pessoas tinham um monte de viagens que estavam adiadas, que foram compradas para viajar em 2020 que não pôde ser concretizados. Dos 12 locais avaliados, a Bahia saiu na frente, com um aumento de quase 48%, seguida por Pernambuco, 40%, Rio Grande do Sul, 39%, Minas Gerais, 31% e Rio de Janeiro, quase 17%. São Paulo, quase 12%. O Distrito Federal também não ficou para trás no assunto turismo. A capital do país espera receber cerca de 1 milhão de pessoas na temporada 2021-2022, com encerramento neste mês de fevereiro. Os centros de atendimento ao turista receberam, em média, 100 pessoas por dia, número superior ao registrado no período anterior à pandemia, quando os chamados CATs recebiam 80 pessoas por dia. Até pela questão das vacinas também, né? A gente fica um pouco mais tranquilo, não que não haja o risco, né? Mas as medidas de segurança, elas estão bem amplificadas, né? Todo mundo tendo um pouco mais de cuidado. A variante Ômicron pode causar um impacto negativo no setor de turismo. Em 2022, o carnaval pode gerar uma receita superior a 6 bilhões de reais. O número é 33% menor que o período anterior à pandemia. O carnaval deve ter um nível de faturamento significativamente maior do que no ano passado, mas ainda bem aquém do último carnaval normal do setor de serviços. Mas a gente está vendo um crescimento, né, gradual em relação às pessoas voltarem a fazer turismo. Uma retomada gradual e progressiva é de fato o que o país precisa para gerar renda e trabalho para o nosso povo e impulsionar cada vez mais o nosso turismo. Agora a gente fala da corrida partidária para as eleições deste ano. Começa na próxima quinta-feira e vai até 1º de abril. O prazo para deputados federais e estaduais mudarem de partido sem correr o risco de perder o mandato. Mesmo antes da chamada janela partidária, 39 deputados já deixaram a legenda pela qual foram eleitos em 2018. Por enquanto, o número é bem menor em comparação com a legislatura passada, quando 117 deputados mudaram de sigla no mesmo intervalo de tempo, entre 1º de fevereiro de 2015 e 24 de fevereiro de 2018. Reinaldo e Adriana, a gente fica por aqui. Desejo a vocês uma boa noite. Obrigada e boa noite, Ronaldo. Bom, e de Brasília, voltamos agora aos estúdios do Canção Nova em São Paulo, com Rodrigo Luiz, que traz informações sobre uma enfermidade que afeta muita gente. Hoje é Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos, conhecidas como LER.
Essas doenças são uma das principais causas de afastamento do trabalho. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, o Brasil registrou quase 70 mil casos de lesões por esforço repetitivo, conhecidas por LER. Essa está sempre relacionada a lesões causadas por sobrecarga e movimentos que se repetem a determinados tempos e ciclos. E isso está muito relacionado à falta de uma musculatura trabalhada, uma musculatura forte, a posturas viciosas e também ao próprio movimento repetitivo. Os trabalhos em home office, que aumentaram significativamente por conta da pandemia, podem favorecer as LER. É importante que as empresas orientem bem os trabalhadores como que deve ser essa estação de trabalho, com a mesa com a altura adequada, a cadeira com a altura adequada, a postura também. E é preciso estar atento, não só durante o trabalho. Podem acontecer dentro da nossa casa, numa atividade de esporte, de jogos. Mais do que combater, é necessário evitar o surgimento das lesões por esforços repetitivos. Eliminar o sedentarismo, fazendo atividade física com um profissional que possa fazer a orientação correta e dessa forma e ter o fortalecimento de grupos musculares que irão proteger o indivíduo contra essas lesões. Como diz a palavra de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então é importante estar atento a ele. Antes de encerrar, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo, acompanhe já, a partir de 7h30 da noite, a missa ao vivo em São Paulo, direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano. É no canal 59.1 aqui na Grande São Paulo. É o encerramento das 9 semanas pela cura das feridas da alma. E a gente volta a se encontrar amanhã na hora do almoço. A partir de 12h30 tem a primeira edição do Canção Nova Notícias. Uma ótima noite para vocês, Reinaldo e Adriana, e até amanhã. Estamos de volta e já em conexão com Ronaldo da Silva, na capital federal, para falar de um retiro de carnaval diferente. Ronaldo, com você novamente. A gente volta falando agora sobre experiências diversas de carnaval. Apesar da pandemia e das festas canceladas em diversas regiões do país, o carnaval ainda é sinônimo de música e barulho. Mas muitos fiéis preferem passar o carnaval de um modo diferente, entregues à oração e à escuta da palavra de Deus. O Mosteiro de São Bento é o refúgio para quem quer viver um retiro de silêncio e investir na espiritualidade. Em meio à natureza, paz e silêncio. Nem parece que aqui tem um grupo de pessoas no retiro de carnaval. Este é o Mosteiro de São Bento. O local recebe cristãos que buscam se conectar ainda mais com Deus. O retiro iniciou sexta-feira pela noite, vai domingo, essa segunda-feira, terça-feira de carnaval e termina com a missa da quarta-feira de cinzas. E a ideia é assim, ter momentos de oração também, seguindo a rotina da comunidade monástica. O retiro durante o feriado de carnaval acontece há cerca de 7 anos aqui no Mosteiro de São Bento, em Brasília. Por causa da pandemia, cerca de 27 pessoas estão participando. O tema deste ano é Jesus Cristo, a boa notícia para os homens. E nem sempre essas notícias são boas, né? Nem são boas e também nem sempre são verdadeiras. Então, sempre o evento Jesus Cristo é uma boa notícia para nós e, embora sejam coisas que de repente, desde sempre conhecemos, sempre é bom aprofundar sobre essas boas notícias. As atividades começam cedinho, às 5 da manhã, e são intercaladas com pregações, reflexões e meditações. O momento também de preparação para a Páscoa. O trabalho de evangelização realizado pelos monges é muito importante para os moradores da capital federal. A Geise frequenta o local e pela primeira vez está participando do retiro de carnaval. Para ela tem sido um momento de paz interior. O contato com a natureza, que também é uma manifestação do divino, e a gente, nessa rotina de oração e missas,
temos a oportunidade que nós não temos em casa de estar 100% voltado para a adoração do nosso Senhor e não só adorando, mas ouvindo o que Ele tem para falar para a gente. Então é muito gratificante, tem sido maravilhoso. Que privilégio poder viver esses dias retirado da badalação do carnaval. E daqui a pouco a gente volta para falar do respiro no turismo que registrou alta em 2021. Obrigado, Ronaldo. E a nossa equipe acompanhou como foi o início do retiro de oração Vem Louvar, aqui na Chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista. Um carnaval diferente na presença de Deus, com oração, preparação para a quaresma. Alessandro é de Bastos, cidade próxima a Presidente Prudente, no interior paulista. E pela primeira vez veio participar de um retiro de carnaval na Canção Nova. Ele deseja ser jornalista e sabe que para isso é preciso comunicar com a vida a alegria de ser de Deus. Eu quero me dedicar cada dia mais na presença do nosso Senhor, né? Porque diante de tudo que a gente viveu nesses anos de pandemia, né? E agora a gente poder se fortalecer com esses retiros, isso só nos preenche cada dia mais com a presença de Deus. E esta alegria também tem contagiado a Maria de Fátima. Ela certamente vai voltar renovada para Cascavel, no Paraná. Acreditar, confiar e amar. Então é isso tudo, né? E perdoar, né, primeiramente, né? Qual que é a sensação de estar aqui no acampamento de carnaval? É um paraíso, né? É um pedacinho do céu. Nossa, eu queria que o meu esposo estivesse aqui. Ô, bem, eu estou aqui, você está me vendo? Ó, eu vou dar um coraçãozinho para ti. Beijo, eu te amo, amado meu. Este é o primeiro Vem Louvar desde que os portões da Chácara de Santa Cruz foram reabertos nesse tempo de pandemia. E mais que a oportunidade de louvar ao Senhor aqui na Canção Nova, eis aqui a chance de se preparar bem para a quaresma. Entramos nessa quaresma com muito gosto e com o coração cheio de louvor, porque sabemos que teremos aí 40 dias para nos prepararmos para a maior festa da nossa igreja. O Vem Louvar carrega de modo singular a proposta de levar a verdadeira alegria a partir de um encontro com Jesus. Vivi muitas falsas alegrias e fui escravizado por muitas delas, nas drogas, em tantas realidades, antes de conhecer a Deus. O remédio é sempre Jesus, é se abrir a Jesus, é lutar para, como nos ensina o Monsenhor Jonas Abib, e, consequentemente, abandonar aquilo que não é de Deus. Como muitos sabem, minha vocação saiu do Rebanhão, 1989. Olha como Deus age. E, com certeza, esse encontro nos aproxima de Deus, que faz maravilhas. Vem louvar conosco. Santo Agostinho tem uma frase tão linda. Faz o que podes. Reza pelo que você não pode. E, ao mesmo tempo, Deus vai fazer o que é possível. Fevereiro terminou com recordes de chuva em várias regiões. Por isso, nós vamos conversar com Yara Naires e ver como será o início desse mês de março. Boa noite, Yara. Conta pra gente se vai ter aí muitas pancadas de chuva, muito calor e dias ensolarados demais. Como é que vai ser esse mês que nós estamos começando? Olá, Reinaldo. Boa noite, Adriana, e a você que nos acompanha de casa. Bom, Reinaldo, o mês abre as portas com previsão de chuva forte e risco de temporais no sul do país, devido a uma frente fria que avança sobre a região. A sensação térmica ainda é de calor, as temperaturas não caem tanto, porém a chuva ameniza os impactos do tempo seco. A frente fria avança por Santa Catarina, o céu fica fechado e há risco de temporais por todo o estado e também no Paraná. Os termômetros atingem máxima de 28 graus em Florianópolis e em Curitiba. Chegando ao centro-oeste e norte do país, as chuvas fortes seguem mais intensas. No sul do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso, no Amazonas, Pará e no Amapá. A atuação da zona de convergência intertropical no Nordeste favoreceu a instabilidade na região norte e mantém um tempo instável para os nordestinos. O sol deixará o dia quente sem possibilidade de chuva do norte da Bahia até o interior do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva. Tempo ensolarado no sudeste com pancadas de chuva em pontos isolados. Para essa semana, a previsão é de novo recorde de calor desde o início do ano. Amanhã, os termômetros atingem máxima, vamos conferir aqui no mapa, de 34 graus em São Paulo, 37 no Rio de Janeiro e 33 graus em Belo Horizonte e em Vitória.
Agora uma informação para você que ainda não chegou à comunidade Canção Nova e quer participar do Retiro Vem Louvar. O dia será de sol e tempo abafado, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 35 e mínima de 20 graus amanhã e quarta-feira os termômetros variam entre 36 e 20 graus. Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. E o Sistema Canção Nova tem a missão de levar a informação da igreja ao Brasil e ao mundo. Isso é possível porque cada sócio, amigo e benfeitor ajuda a Canção Nova a seguir com a evangelização, contribuindo com a manutenção desta obra. Pois é, Adriana, a Canção Nova agradece a todos, a você que ajudou na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que está terminando hoje. Nós não temos funcionamento bancário e continuamos contando com você nesse mês de março que vai começar amanhã. Para conhecer as formas de contribuir, basta acessar clube.cançãonova.com. Desejar o nosso muito obrigado. E vamos agora a São Paulo com Rodrigo Luiz, que tem informação sobre o que abre e o que fecha nesse período de carnaval. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês. Pois é, olha, pelo segundo ano consecutivo, o período do carnaval provocou muitas dúvidas na população. Isso porque houve cancelamento de desfiles e muitas capitais decretaram ponto facultativo e outras não. Bancos, INSS e Correios suspenderam os atendimentos. Um feriado que gerou dúvidas na cabeça dos brasileiros. Todo mundo procurando saber. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Olha, que eu saiba, feriado não, é ponto facultativo e algumas empresas liberam até terça-feira. Decretos estaduais e municipais de ponto facultativo valem para órgãos públicos. No caso das empresas, o empregador decide se dá ou não folga aos colaboradores. Já quando é decretado feriado, a dispensa do trabalho é obrigatória ou pode-se adotar o regime de compensação. Em São Paulo, é ponto facultativo. As empresas, se quiserem dar, eles dão, senão você pode ir trabalhar tranquilo, como um dia normal. No Rio, é feriado somente na terça. Em Recife e em Salvador, nem feriado nem ponto facultativo. Bancos, Correios e postos do INSS estão fechados em todo o país. No caso dos bancos, eles seguem uma resolução do Banco Central em que prevê a manutenção do feriado prolongado. Por isso, hoje e amanhã não há expediente e o atendimento só será retomado na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia. Quem precisar dos serviços, a orientação é que se busque os meios digitais. Os bancos eles já vão emitir os boletos e eles já vão considerar que as contas vencidas nesse período, ou seja, na segunda e na terça-feira de carnaval, elas não vão ser contadas como contas atrasadas, não vai incidir nenhum tipo de juros de mora ou de atraso nessas contas se elas forem pagas na quarta-feira. O NetBanking ele vai continuar funcionando durante todo o feriado. É Pix para lá, é Pix para cá, então... Eu entro no site do banco e vejo se está habilitado para pagamento. E aí lá tem as informações. Em São Paulo, o rodízio de veículos está suspenso até quarta. Serviços de saúde como hospitais e ambulatórios 24 horas funcionam normalmente. Nas UBSs que são integradas com AMAS, tem esquema especial de vacinação. Já postos de saúde ficam fechados. Até daqui a pouco, com mais informações daqui de São Paulo sobre o dia de combate às lesões por esforços repetitivos. Reinaldo e Adriana. O Papa Francisco se encontrou hoje com representantes das igrejas cristãs presentes no Iraque por ocasião do primeiro aniversário de sua viagem apostólica ao país. Francisco recebeu os líderes religiosos iraquianos em uma audiência privada nesta manhã e afirmou que era com emoção e alegria que os recebia no Vaticano, um ano após ter se encontrado com eles durante a visita ao Iraque, que enfatizou ter sido inesquecível. O Papa recordou que muitos cristãos iraquianos viveram a experiência do exílio por causa de perseguições e guerras. Lembrou ainda que muitos foram obrigados a migrar e tantos morreram naquela terra. E disse rezar para que o sangue dos mártires de nosso tempo, pertencentes a diferentes tradições, mas unidos no mesmo sacrifício, seja uma semente de unidade entre os cristãos e um sinal de uma nova primavera da fé.
Pediu ainda que, no meio de um povo que sofreu tanta divisão e discórdia, que os cristãos resplandeçam como um sinal profético de unidade na diversidade. E afirmou que não é possível imaginar o Iraque sem cristãos. O pontífice ainda falou sobre a importância do diálogo interreligioso, que não é uma questão de cortesia, mas de busca sincera pela unidade e pela paz. E que o diálogo é também o melhor antídoto contra o extremismo, que é um perigo para os adeptos de todas as religiões e uma séria ameaça à paz. E afirmou que o Iraque tem a sua própria dignidade, a sua própria liberdade e não pode ser reduzido a um campo de guerra. Exortou, enquanto muitos em vários níveis ameaçam a paz, não desviemos nossos olhos de Jesus, príncipe da paz, e não nos cansemos de invocar o seu espírito, artesão da unidade. A viagem do Papa Francisco ao Iraque foi neste período, no ano passado, e ficou conhecida como um evento histórico. Foi a primeira vez que um pontífice visitou o país. João Paulo II tentou fazer essa viagem, mas não foi autorizado pelo governo da época. A viagem de Francisco também tinha sido cancelada por causa da pandemia. Mas em março do ano passado, na primeira trégua, o pontífice insistiu para cumprir essa visita, que afirmou era um sonho do seu coração. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. E agora a gente vem para cá, para o Brasil. Vamos falar de um outro assunto, sobre um aparelho que tem salvado vidas e até o momento é o único em operação no Brasil. Em Guaratinguetá, interior de São Paulo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, utiliza o moderno equipamento que auxilia médicos e enfermeiros nas atividades médicas do dia a dia. E lá vão eles para mais uma ocorrência. Mas esse atendimento vai além. Nesse momento, uma vida pode ser salva. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atende em todo o país pelo telefone 192. É em uma sala como essa que você será atendido com técnica e coração. Ser socorrista, né, é um sonho desde criança. Então, assim, fiz a faculdade, identifiquei com a área do PH, já na faculdade me identifiquei. E nisso já são 10 anos de dedicação ao PH e especificamente ao SAMU, né? A sensação de poder trazer a vida para uma pessoa, né, e trazer aquele ente querido para aquela família é uma sensação mágica. Nesse período de pandemia, a maioria dos atendimentos realizados pelo SAMU de Guaratinguetá, interior de São Paulo, foi relacionado a problemas cardíacos. Para esse tipo de ocorrência, um protocolo criado pela Associação Americana do Coração é praticado há anos. E a urgência, nesse caso, tem uma explicação. Porque cada minuto que o coração fica parado, sem bater, aí as chances de reanimação vai diminuindo. E o máximo acaba sendo até 10 minutos. Depois acaba sendo impossível a reversão. Para agilizar os atendimentos e obter respostas cada vez mais eficazes, um novo equipamento foi adquirido, o Lucas, o único em operação no Brasil. Essa máquina leva o nome de uma universidade da Suécia que o criou. Ele garante o atendimento efetivo nas compressões torácicas em pacientes em paradas cardiorrespiratórias. Ele garante a profundidade adequada, a frequência adequada, ele garante o retorno adequado do tórax. Uma ressuscitação cardiopulmonar eficaz e ininterrupta pode melhorar a probabilidade nos atendimentos ao paciente. Com o Lucas, essa eficácia tem chegado a até 60% na sobrevida. Só nesse mês, a gente já conseguiu, de 5 paradas, 3 foram revertidas, graças ao Lucas. Tudo aquilo que agregar ao ganho de tempo, nós criamos uma maior eficiência no atendimento, garantindo assim o sucesso do atendimento. A Serra da Mantiqueira reúne diversos lugares cuja beleza encanta e atrai visitantes. E a presença da arte está entre os atrativos. Junto aos mosaicos, as imagens de santos que se quebraram contribuem para a conexão das pessoas com o sagrado. Calmaria em meio à agitação. É assim que podemos definir São Bento do Sapucaí, município paulista de 10 mil habitantes na Serra da Mantiqueira. Quem procura os pontos altos da região acaba sendo impactado por tamanha beleza natural. Mas nos últimos anos, outro tipo de beleza tem atraído os turistas, a artística. Esta é uma das capelinhas de mosaico da cidade.
O artista plástico Ângelo Milani foi o responsável pela criação e reconstrução do pequeno templo. Ao longo do tempo, ela estava muito deteriorada, ela tinha um forro e era muito escura também, né? Como a maioria, na verdade, das capelas, elas ficam muito tempo fechadas, então não tem visitação. Depois de uns 10 anos aqui já, né, a gente pensou em melhorar a capela. Antes de se tornar uma capelinha de mosaico, o espaço servia como ponto de destino das imagens quebradas dos santos da Igreja Católica. De lá para cá, houve uma verdadeira reinvenção. O que ontem era desprezado, hoje encanta os olhos de quem passa por São Bento. Eu acho que é isso que ficou atrativo também, porque fugiu do padronizado, né? E as pessoas entendem esses quebrados ou essas provocações visuais com a ligação com o sagrado, que foi meio que o objetivo inicial. As experiências com Deus se dão de várias maneiras. Uma delas, pelo sentido da visão. E aquilo que parece imperfeito, inutilizável, se transforma em obra de arte, ganha vida e impacta os nossos olhares. Tem algumas histórias muito emocionantes. Por exemplo, tem um senhorzinho que apareceu aqui, eu estava lá dentro, ele não se conteve, porque ele já tinha entrado 2, 3 vezes, bateu, falou assim, eu preciso falar, o que é isso daqui? Né? Eu expliquei para ele, falou assim, olha, eu queria agradecer, né? Eu tive uma perda familiar muito grande e o que você fez aqui me deu vontade de viver novamente. Esse retorno é maravilhoso. A capela se tornou um ponto turístico da cidade e a terceira já está sendo construída para unir a arte às belezas da serra. O sagrado, ele caminha de mãos dadas com o belo. Eu acho que a grande sacada do Ângelo foi isso, né? Utilizar o sagrado com o belo. Haja vista as nossas grandes catedrais, os nossos matrizes, né? O que pudermos fazer para ligar a arte do belo com o sagrado nos ajuda a aproximar mais de Deus, porque Deus é só beleza. Imagens repletas de significados, trabalho cuidadoso que proporciona o encaixe perfeito, com os guardiões da beleza, sob a proteção de Maria e a imensidão do coração de Jesus. A reportagem e imagens belíssimas. Mas mosaico é maravilhoso porque é uma arte milenar e que usa, né, daquilo que parece que vai ser jogado fora, mas na verdade traz a beleza e a vida de volta. Que bom, a gente é bom ver isso porque é o renascer da arte sacra, né, dos pedacinhos que foram jogados fora. Veja reportagens e outras notícias em nosso site noticias.cançãonova.com. Assista às 9 horas o show ao vivo musical com Peter de Laura, Tiago Tomé e Cassiano pelo Retiro Vem Louvar. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.